Deus abençoe grandissimamente a todos vocês. Nosso assunto, nosso vídeo, Adventismo do sétimo dia, um barco furado. Nós gravamos o primeiro vídeo, esse é o segundo. Se você ainda não viu, nosso vídeo anterior, dê uma conferida no nosso vídeo. Como é conhecida, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu digo um barco furado. Eu trago alguns fatos para vocês, históricos, acontecimentos que comprova isso. Não embarque, não entre nessa. Adventismo do sétimo dia é um barco furado. Nós falamos sobre o fundador, o Miller, o fundador deste movimento, que abandonou o movimento, decretou o final dele e foi, voltou a Batista, o movimento Batista, e ali permaneceu até o fim da sua vida, orando e crendo em Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido você a se inscreva nesse canal, por favor. Gostando do vídeo, dê um like nesse vídeo e contribua, Contribua com o seu conhecimento aqui nos comentários desse vídeo. Os dias iniciais do movimento adventista foram épocas de puro fanatismo. Puro fanatismo. Com a data da volta de Cristo marcada por Miller para 1843, muitos fazendeiros venderam as suas terras. Cerca de 30.000 pessoas o seguiram, deixando suas ocupações, suas fazendas, seus bens, e muitos deles viajaram para outras localidades, despedindo-se de seus parentes, de seus amigos, deixando tudo para trás e embarcando nesta furada, nesta ignorância. Reuniram-se ao ar livre no dia marcado 10 de dezembro, perto dos montes, uns montes ali em Nova York, para aguardar o evento, todos trajando vestes de ascensão. Mas tudo foi uma decepção, trazendo problemas de ordem, social e religiosa. Muitos ficaram desamparados por terem vendido tudo. Outros tornaram-se incrédulos ou céticos. A profecia de Miller, discordava das palavras de Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 13, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Os falsos profetas, ou as falsas profecias, coisas ditas que não se cumpriram. Isso diz para nós, é um barco furado. Não embarca, não entre nessa. Sabe, Miller então marcou nova data, 22 de outubro de 1844. A multidão que se reuniu nesse ano foi maior, mas outra vez Jesus não voltou e veio a decepção. A maioria abandonou o movimento. Outros, mais exaltados, apelaram para a violência, a fim de vingar-se do falso profeta que teve de fugir. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, é terrível quando as pessoas elas entram nessas seitas. Às vezes é muito difícil para entrar e pior ainda é sair. A mente da pessoa ela é capturada, sabe?
é escravizada a mente da pessoa. A pessoa entra e é difícil para sair. Se você nunca foi num movimento desse, né, movimento adventista do sétimo dia, pense muito antes de ir. Procure mais informações sobre tal. Isso vale para todos esses grupos, especialmente os neopentecostais. Todos esses líderes que você vê por aí, ou todas essas instituições, ou seitas, ou grupos, né, ou ministérios, todos esses que estão aí na mídia, também estão na internet. E se você faz uma pesquisa, você acaba obtendo a informação que você precisa. Por que estou fazendo esses vídeos? Creio eu fazer mais vídeos sobre isso, sobre esse assunto, para que você não tenha, depois de muitos anos, né, a decepção que muitos vêm tendo, né? Muita gente está na internet, muita gente fez parte desses movimentos e hoje estão perdidas. Quando a pessoa faz parte de um grupo assim, de uma seita assim, ela perde a gloriosa bênção do ministério pastoral, do aconselhamento, do alimento espiritual, as bênçãos da imposição de mãos, né, a cura, a salvação da pessoa, os dons espirituais, todas essas bênçãos que Deus diz para nós na sua palavra, porque são mais de 10.000 promessas, mais de 10.000 promessas para nós. Sabe, vamos continuar aqui com tremenda sutileza. Ellen White, você já ouviu falar em Ellen White? Com sutileza, Ellen White procurou dar uma explicação, entre aspas, né, uma explicação, remediando o erro cometido, né, a respeito da volta de Cristo profetizada por Miller no ano de 1844. Criando a teoria, entre aspas, né, do santuário, segundo a sua interpretação, o santuário que se diz, né, em Daniel 8, 13 e 14, está no céu. Criaram aí, sabe, algo para ludibriar, continuar enganando. O santuário de Daniel, capítulo 8, versículo 13, está no céu e não na terra. Cristo realmente veio a esse santuário em 22/10/1844 para purificá-lo, o que ainda está fazendo, e depois disso ainda voltará à terra. Miller estaria então certo quanto ao tempo, mas errado quanto ao local. Mas o próprio Miller, o fundador, né, como nós falamos em detalhe no vídeo anterior, o próprio Miller não aceitou essa teoria e continuou afastado do movimento. O Adventismo, tendo amenizado o problema com a doutrina do santuário, Ellen White marcou outras datas para a volta de Cristo. Nós temos algumas seitas que nós precisamos orientar, irmãos, orientar vocês. Nós temos seitas aí como Mormons, Testemunhas de Jeová e outras tantas. Nós estamos falando hoje do Adventismo do sétimo dia, porque eu tive experiências com este movimento, como eu disse no vídeo anterior, em São Caetano do Sul, em São Paulo, no ano de 1994, 95, eu morava, né, numa casa que aluguei de eu diria até um professor do Adventismo do sétimo dia. E tivemos que debater por muitas horas. Por muitas horas. Ele era um defensor, sabe, me permita, fanático desse movimento. Se eu citava para ele 2, 3 versículos, ele achava uns 4 ou 5 para citar para mim. E assim, ele ia à minha casa e saía de lá tarde da noite. E ele tinha muitos livros mesmo sobre esse assunto.
Ellen White, uma falsa profetisa, ou autora de muitas falsas profecias, como foi o caso de Miller, né? Ellen White marcou algumas datas para a volta de Cristo. Ela marcou, contrariando a palavra de Deus que disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ellen White marcou data 1847, marcou 1850, 1852, 1854, 1855, e Cristo não voltou a essa terra. Até agora, né, meus irmãos? Estou falando de abril de 2019. Ela marcou 1855, 1866, 1867, 1877, mas Cristo não voltou. Irmãos, o que dizer de um movimento deste? Isso não é um movimento cristão, isso é um movimento anticristo. Mas, meus irmãos, muitos crêem e se dedica a isto. O que dizer, né, de um movimento que surgiu com essa base, esse fundamento tão arenoso, tão estável? Nada do que eles diziam se cumpria. Como pode? Nenhuma dessas profecias se cumpriram. E o que dizer de um movimento que iniciou com predições, né, tão errôneas e absurdas a respeito da volta de Cristo, e que a cada instante remarcava, né, datas e datas para a volta de Cristo? Falsos profetas ou falsas profecias? Eis aí esse assunto a ser estudado. E lhe digo, Adventismo do sétimo dia é um barco furado. Se você embarcar, você não vai ter uma vida saudável socialmente. Você não irá conviver com a bênção gloriosa de Deus espiritual, nem com a bênção gloriosa emocional, e nem com a bênção gloriosa de Deus física. Porque é isso que as seitas são usadas para, digamos assim, privar as pessoas. Quero convidar você novamente, se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo. Deus abençoe a todos vocês.